Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Deixei na nossa última aula solicitação de que fizesse os exercícios do capítulo 6. 1A, 1B, 1H, 1G e 1D. A partir desta aula, a cada aula eu vou corrigir um exercício. Então hoje eu vou dar atenção ao exercício 1A e os demais exercícios eu corrijo nas próximas aulas. Então aqui vamos apenas fazer a correção do exercício 1A. E o exercício 1A diz o seguinte, acompanhando o nosso livro-texto. Elaborar um programa que efetue a leitura de 10 nomes de pessoas em uma matriz A do tipo vetor e apresentá-los em seguida. Veja que este exercício, ele diz assim, elaborar um programa que efetue a leitura de 10 nomes. Então a nossa matriz terá 10 posições. Uma matriz do tipo lista, variável indexada, no tipo vetor, ou seja, uma dimensão, contendo então 10 nomes, de 1 a 10, usando as posições ordinais. E na sequência, após a leitura, fazer então as apresentações desses nomes. Então vamos à correção. Neste momento, vamos colocar o símbolo de terminal, identificando este símbolo como o início do meu programa. Na sequência, eu preciso fazer a leitura de 10 nomes. Então eu vou colocar o símbolo de preparação e dentro do símbolo de preparação eu vou definir a variável que será usada para contar os laços iterativos. Estou usando a variável i. A propósito, a variável i é usada pela maior parte dos programadores e professores em todo o mundo. O i vem de iteration, iteração. Então meu i variando de 1 até 20, de 1 em 1. E na sequência, eu coloco então o manual input, a entrada manual, e escrevo aqui que eu quero ler a matriz A, conforme o pedido do exercício, índice representado pela variável i, que vai fazer a variação de sua contagem de 1 até 20. Fecha o laço, fiz a entrada, e na sequência eu executo a mesma estrutura, então um outro laço, neste caso para a saída, então coloco aqui o símbolo de preparação e atribuído a 1 até 20 de 1 em 1. Na sequência coloco o símbolo de display que representa a saída e escrevo dentro dele a matriz A, a variável A, indexada, ou seja, a índice i. Fecho o laço, saio do laço, e não tendo mais nada para fazer no programa, porque o exercício pede para ler 20 nomes e apresentá-los na sequência, chegamos então ao final do programa. Eu coloco de novo o terminal e identifico o terminal como fim. Uma coisa importante, não coloque a entrada e a saída no mesmo laço, porque você precisa entrar primeiro os 20 nomes para depois ter as 20 saídas. Imagine se você, no seu processador de texto, a cada linha escrita acionasse um Enter ou mudasse de linha, a impressora ficasse imprimindo. Então você primeiro escreve o texto, depois você dá a ordem de impressão. Primeiro escreve os nomes, depois dá a ordem de impressão. Aliás, imprimir, escrever, apresentar são sinônimos. Agora aqui do lado eu vou então codificar o programa usando o português estruturado. Então programa capítulo 6, exercício 1A. Quais são as variáveis que estão em uso no meu programa? Como na demonstração da aula anterior, eu vou primeiro qualificar a variável simples e depois eu vou qualificar a variável composta e você poderia estar fazendo diferente. É apenas uma opção, uma forma de organização pessoal que eu gosto de seguir. Então aqui ó, o meu i é inteiro, sempre será esse i inteiro, desde que o i esteja controlando as posições de uma tabela. Numa tabela, se você coloca aqui o desenho da tabela, vamos colocar aqui bem simples, uma tabela pequenininha, contendo aqui 5 posições. Vamos imaginar que ela chame-se A, eu tenho posição 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que eu não tenho nessa tabela uma posição, o i está contando aqui, ó, 1, 2, não existe uma posição aqui no meio, ó, não tem. Então não há possibilidade de definir esse i, por exemplo, como real.
Ele tem que ser inteiro. Agora, a matriz A, ela vai ser um conjunto de 1 até 20 de... Como eu preciso colocar nomes de pessoas, o tipo de dado mais adequado é o cadeia. Cadeia porque ela será o conjunto da sequência de caracteres início e a partir daí para meu i de 1 até 20. Ao passo 1, faça. Faça o quê? A leitura. Então, leia a índice i. Fim para. Então, fiz aqui o laço da entrada. Agora eu vou fazer o laço da saída. Então, vamos lá. Para meu i de 1 até 20. Passo 1. Faça. Faça o quê? Escreva. Escreva a índice i. Fim para. Então aqui com essa estrutura eu fiz esta parte e agora eu coloco então o fim. E esse fim vem abaixo do início. Cuidado aqui com a indentação, porque aqui fica bem claro que o leia faz parte deste conjunto, o escreva deste conjunto e essas duas ações deste outro conjunto. Com isso temos a solução do exercício 1A. Na próxima aula eu faço a solução do exercício 1B. Até mais. Obrigado.